Olá pessoal, vamos tratar sobre o eixo 3, que refere-se ao controle social e à participação efetiva da sociedade civil no controle social. Controle social da política de assistência social. Queremos afirmar de que pouco adianta nós termos uma política de assistência social bem construída, implantação, de termos financiamento para essa política, para a sua execução, se nós não realizarmos o controle social. O controle social é exatamente para acompanhar se aquilo que foi planejado está sendo executado, se aquilo que está sendo executado está dando um resultado positivo, qual alcance que isso está se acontecendo, se a realização do trabalho, da política de assistência social, ela está correspondendo com a realidade local, do território, das famílias, dos indivíduos, se ela está atendendo essa demanda, se ela está sendo suficiente, se ela está sendo satisfatória, se os resultados dela estão sendo positivos, se está reduzindo as vulnerabilidades, se está reduzindo as violações de direito, violência, discriminação, enfim, isso é controle social. Então, é extremamente ser realizado a nível de município, a nível de estado, a nível de união, que é exatamente para a gente medir os resultados, né, dos resultados do nosso trabalho, os resultados do investimento financeiro que está sendo realizado, e principalmente se nós estamos realizando a proteção social devido à população. Mas o nosso grande debate aqui também, além desse alerta aos órgãos municipais, estaduais e federais, né, de realizar esse controle social, é a questão da participação da população na efetivação desse controle social. O controle social ele é realizado por dois segmentos, o segmento governamental e o segmento não governamental, ou seja, a sociedade civil. E nós temos espaços públicos através dos quais vão ocorrer, então, a participação nesse controle social. Nós temos as duas maiores instâncias, que são os conselhos de assistência social, e as conferências de assistência social, como essa da qual nós estamos vivenciando agora em todo o território nacional, estadual e também municipais. Então, são esses espaços em que sociedade civil e governo, eles sentam para avaliar, para analisar, para debater e para propor essa política de assistência social. Daquilo que já tem avançado, daquilo que precisa avançar, daquilo que precisa ser aprimorado, o que ainda está faltando, a forma com que está sendo feito, se está sendo positivo, quer dizer, aonde nós estamos nesse processo. Então, são nesses espaços que são de direito também da sociedade civil participar e aonde ela vai expressar. Então, a participação da sociedade civil é nesse sentido de ela se posicionar, de ela trazer a sua realidade, dela dizer, dela poder expressar aquilo que ela avalia, aquilo que ela acha, aquilo que ela está sentindo e aquilo que precisa ser feito. Então, nesse sentido, a participação, se o Sistema Único de Assistência Social, se a política de assistência social é para a sociedade civil, é para realizar a posição da sociedade civil, é a ela que nós devemos ouvir. Ela tem que participar, ela tem que opinar sobre a política da assistência social. Por exemplo, ela tem que dar a sua opinião sobre como está o atendimento do CRAS, como está o atendimento do serviço de convivência, qual o resultado que ela está percebendo que isso está dando, com relação à aplicação também dos recursos financeiros, se de repente tem uma área, tem um segmento que ela entende que existe já indicadores que a realidade mostra que há necessidade de atender também, né? Vamos pegar, por exemplo, a área da terceira idade, né? Que é um grande desafio para nós, né? A política de assistência social, ela está preparada, ela tem um planejamento de dar resposta, então,
a esse segmento da terceira idade que cresce, né, cada dia mais, por exemplo, de dizer com relação à necessidade de ampliar ações de atendimento à terceira idade, ampliar serviços de convivência, centros de atendimento, centros-dia. Então, quer dizer, controle social é isso, né? É a gente conhecer a realidade, é a gente interagir com a realidade para a gente rever o trabalho que nós estamos fazendo, para a gente rever, então, a nossa política que está sendo realizada com a comunidade. Mas importantíssimo a gente estar ouvindo o usuário. Como ele se sente ao ser atendido no cadastro único. Como ele se sente como usuário do Bolsa Família. O que ele tem a expressar, o que ele tem a dizer, né? Então, essa questão nós temos que levar. Isso é participação social. Agora, ela está acontecendo, né? A sociedade civil, quem da sociedade civil que está participando desses espaços? De conselho, de conferências, de fóruns, de comissões, de comitês, enfim, qualquer espaço onde você abre ou você viabiliza para a sociedade se expressar. Como essa política ela é para famílias, territórios, pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social, obviamente as que mais importam em participar nesses espaços de debate, nesses espaços de deliberação. Então, é essa população que é a mais importante, está junto, né, com o governo, junto com os trabalhadores do SUAS, da área governamental, junto com os gestores, não só da política da assistência social, mas também das outras políticas intersetoriais. Então, a gente tem que ouvir mais mesmo, são os usuários da política da assistência social. Porque é com eles que nós estamos agindo, é com eles que nós temos que interagir, é eles que nós temos que ouvir qual o sentimento deles, como que eles se sentem, quais são as suas demandas. E, logicamente, considerando os apontamentos por dados, informações precisas que o município tem, que é através de diagnósticos, que são as informações que são alimentados nos sistemas de informações sociais do município, é o CadSUAS, é o CadÚnico, enfim, todos esses sistemas que alimentam, então, mensalmente, as demandas, as situações, né, que existem no município. Que isso é importante também e tem que ser considerado no controle social, principalmente para indicar também aonde nós precisamos aprimorar o nosso trabalho, aonde nós precisamos implantar novas ações ou a gente intensificar então o nosso trabalho. Da forma com que a gente vem fazendo, a gente está então levantando essa questão então desses resultados. Então, muito importante nessa questão de como a gente efetivar a participação da sociedade civil nesse processo, porque a sociedade civil ela participa opinando e propondo a política da assistência social, a execução, a efetivação dos serviços, dos programas, dos benefícios, da gestão disso, da forma que está sendo feito. E também, obviamente, ela fiscaliza, né? O controle social é um mecanismo de fiscalização da política da assistência social. Como já colocamos, daquilo que foi planejado, com aquilo que está sendo executado e com o resultado dessa execução ou desse trabalho. Uma outra questão muito importante, então, nesse processo, e é o grande desafio aqui, é como que o que o grupo propõe, como proposta para efetivar então essa participação da sociedade civil no controle social, no conselho de assistência social, nas conferências, nos fóruns, nas comissões, nos comitês, em qualquer espaço, porque aliás, o próprio CRAS pode ser um espaço de participação e de opinião dos usuários com relação ao controle social. O próprio serviço de convivência pode ser, né? Enfim, vários espaços e vários meios podem ser oportunizados para que a população expresse, né, os seus sentimentos, as suas demandas, as suas necessidades. Então está uma outra questão importante também,
como que está ocorrendo na comunidade a difusão dos direitos assistenciais. Se a comunidade tem conhecimento disso, se a comunidade, o usuário tem conhecimento desse direito que ele tem de participar e de opinar e de propor e de acompanhar a execução da política da assistência social. E de que forma é levado para ele essas informações, esse conhecimento. Porque se a comunidade, se os usuários não correspondem, não participam, não exercem seu papel, também pode estar sendo comprometido por ele não ter esse conhecimento. Então, a importância dos meios de comunicação na contribuição dessa divulgação dos direitos assistenciais, divulgação da importância da participação, então, dos usuários, da sociedade civil, nesses momentos, né, nesses espaços, então, de discussão, de deliberação, com relação à questão do nosso trabalho, com relação à questão da execução da política da assistência social. É um grande desafio também aqui, nesse eixo, a discussão com relação ao papel dos conselhos de assistência social na gestão do programa Bolsa Família e também do Cadastro Único. Tendo em vista que há pouco tempo integrou-se ao SUAS, ao Sistema Único de Assistência Social, e veio então a parte das deliberações sobre o programa Bolsa Família, o controle principalmente, as fiscalizações e tudo mais, para os conselhos da assistência, porque antes nós tínhamos um comitê, uma comissão específica do programa Bolsa Família. Então, como está o papel dos conselhos de assistência social, que eu me refiro às 3 instâncias, né, não só dos municípios, com relação à gestão do Bolsa Família, né? Ou seja, do acesso, da inclusão das famílias do território que se encaixam, que necessitam desse auxílio renda, dessa renda mínima, com relação ao trabalho realizado com essas famílias, pelas seguranças socioassistenciais, ou seja, pelos CRAS, pelo CREAS, a Proteção Social Especial, que não deve consistir só no benefício, mas enfim, as outras ações importantes através dos serviços e programas. Como está a resposta dessas famílias com relação às suas condicionalidades, como que o conselho vem agindo, o que o conselho se propõe a fazer, enfim, toda essa situação, né, a questão então de estarem atendendo então a essa demanda, a forma com que é feito então a escuta dessas famílias para entrevistas, para a efetivação do cadastro, né, se esses trabalhadores estão bem qualificados para isso, né, se não está acontecendo inclusões ou exclusões indevidas de famílias. Então, isso é controle social, isso é gestão e o conselho deve acompanhar, ou seja, não que ele vai explicar, mas ele deve acompanhar esse processo, ele deve estar interagindo, ele deve deliberar, então, sobre situações, obviamente respeitando as normativas federais com relação ao cadastro único, com relação ao Bolsa Família, mas a execução, a gestão e a execução desse processo, então, no município, então, cabe ao conselho. Então, é importante estar vendo a questão do exercício dessa função também, então, dos conselhos. Uma outra questão importante é com relação à questão de educação permanente, ou seja, capacitação, né, de que os conselhos, de que os trabalhadores do SUAS, de que os gestores também precisam realizar, né? Então, o Sistema Único de Assistência Social, ele traz a necessidade de implantação do programa de educação permanente em todos os municípios, estado e União. Ou seja, é uma forma de manter os trabalhadores, os conselheiros atualizados e entendedores de todo o processo, de toda a política, a sua operacionalização, a sua realidade, enfim, as demandas e tudo mais. Então, e principalmente também de estarem se aprimorando, né, para exercerem o seu papel, para efetivarem o seu papel,
seja enquanto conselheiros, enquanto conselho, seja enquanto trabalhadores do SUAS, ou seja enquanto gestores do SUAS. Então, é porque os desafios surgem para nós diariamente, enquanto conselheiros, enquanto gestores, enquanto trabalhadores, novas situações, principalmente agora com a questão da pandemia, e que muitas vezes a gente não sabe, né, como dar conta de uma situação que vai exigir novas metodologias, que vai exigir novos posicionamentos, né? Todas essas situações novas e demandatárias que surgem, como a gente dá conta disso. Então, isso também requer de nós constantemente a gente estar se aprimorando, a gente estar discutindo, a gente estar aprendendo, reaprendendo, nos reafirmando enquanto trabalhadores, enquanto conselheiros e gestores. E isso implica, então, nessa educação permanente que devemos executar e, principalmente, com relação também aqui à questão do controle social. Então, nesse sentido, deliberar, né, a nível de município, se for o caso, a nível de estado, a nível de união com relação a isso, ok?